a professora e rendeira Cícera Ângelo. A gente fala diretamente de Alcaçuz, Nísia Floresta, Rio Grande do Norte. E este é o curso de Renda de Bilro, e que a Cícera a gente vem, né, Cícera, nessa parceria, conversando um pouquinho sobre os modos de fazer renda de bilro. A gente já teve aí, passou por um percurso com algumas aulas. Falamos sobre os materiais, falamos sobre alguns pontos, e hoje a gente chega na nossa penúltima aula do curso, e a gente vai falar também nessa aula sobre mais um ponto, né? No último encontro nosso, a gente aprendeu sobre o ponto trança, né? Traça, perdão, né? E está aqui, ó, para quem assistiu a aula passada, a gente hoje vai fazer a aula sobre o ponto meia pancada. Como o bico que a gente estava fazendo nas aulas anteriores, ele não tinha esse ponto, a gente substituiu o papelão, não foi, Cícera? Isso. E vamos dar início a um novo desenho no pique aqui, mas só que Cícera me deu, ó, eu vou levar para casa a minha traça, ó, para eu guardar de recordação. Essa traça aqui fui eu que fiz. Mas vamos lá, né, Cícera? Que o objetivo é a gente aprender. Então, vamos ver aqui como é que começa o processo aí do meia pancada. Aqui, explica aqui pra gente nesse papel. É meia pancada desse lado e meia pancada aqui. E aqui no meio corre traça e trança, as florzinhas. Certo. Aqui é meia pancada também. E aqui ao meio corre a florzinha de traça, a florzinha de trança. Esse papelão aqui é uma aplicação, né? Isso aqui chama-se renda das palas. Renda das palas? Renda das palas. Mas é por quê? É o nome dela ou o é porque nome dela. Faz uma pala de blusa? Porque faz pala também. Eu tenho pala também, papelão. Esse aqui é que faz a pala de blusa, aquela quadrada. Isso. Que faz aquela pala quadrada. No próximo vídeo, que é o nosso último vídeo, a gente vai falar, viu, Cícera? Certo. Na nossa organização lá, sobre os diferentes tipos de peças que são produzidos com a renda de bilro. Mas isso aí é para quem assistir a última aula, né? Mas vamos lá, o nosso propósito agora é a gente aprender sobre a renda o ponto meia pancada. Meia pancada, vamos lá. Apresentar aí pra gente como é que é. Eu vou começar aqui pela meia pancada. Já botei um pá de bilro. Certo. Vou colocar outro. Eles, no caso, não vão ficar, os pares não vão ficar juntos aqui no começo. Né? Vai não. Esse daqui, só para fazer um comparativo, ou acabar, ele no finalzinho termina tipo como fica esse, com as pontinhas, Fica. Por isso que você tá botando assim, Isso. Tá. Por isso que tem porque aqui está um monte de furinho, porque assim, a gente termina o papelão, aí quando termina o papelão, a gente levanta aqui em cima, para começar de novo. Aí fica esses furinhos aqui, onde a gente vai furando. Certo, entendi. Mas o começo mesmo dele é aqui. Tá bom. Aí, Cícera, enquanto você vai botando aí, a gente vai conversando um pouquinho. Quando você faz esse tipo de produção, assim, que não é uma peça, uma peça, digamos assim, uma peça inteira, né? Como Isso. por exemplo, um pano de bandeja. Esse daqui, como esse que você vai fazer, você pode fazer ele com a metragem que você quiser, né? Exatamente. Ele não, você pode fazer quantos metros você quiser. Isso. E vai somente complementando, né? Enchendo o bilro. Eu ia fazer o que desse a linha, que sobrou da saia. Certo. Aí eu fiz esse pedaço todinho de renda. Com o que sobrou da linha da saia. Aí eu cortei aqui, eu disse, se alguém encomendar, aí já tá as pernas bem grandes, só emendar outra vez. Os bilros. Certo. Eu gosto de fazer assim. Certo. Pois vamos lá. Pronto, agora aqui, vou fazer esse trocado. Como sempre aqui, começa num trocado, né? Aqui é a meia pancada.
Meia pancada só assim, ó. A gente não fecha o trocado. Tanto seguradinho. Quando você diz não fecha, vamos voltar aqui só um pouquinho. Não fecha porque lá no trocado você troca os 4 birros e faz todo o movimento até eles trocarem totalmente de lugar. Certo. A meia pancada não faz. Aí a meia pancada não faz, foi só veio assim. Pra cá, tá. É. Aí veio pra cá e agora você troca com esse, mas só a metade. Agora né? aqui eu dou o trocado. Ah, na ponta. É. Certo. Aí eu pego o alfinete, Uhum. coloco aqui, fecho com o trocado. Certo. Aqui é a meia pancada, só assim. Certo. Aqui é meia pancada, mas eu vou fazer o trocado para ele ficar bem cheinho. No caso da meia pancada, ele vai ficar com um acabamento assim, não é, Cícera? É esse, né? Que é a meia pancada. É, a meia pancada. Esse ele daí. vai ficando com esses espaçozinhos abertos, né? Isso. Certo. Ainda pega mais um paco, tá meio ralinho. Vou botar mais um paco, ele tá ralo. Aqui você pode escolher, quanto mais pares você coloca, ela fica mais fechada. É? É. Certo. Eu vou colocar mais um par aqui. À medida que você vai colocando mais pares, ele vai ficando mais fechadinho. Aí aqui, nesse daqui, aquele das aulas anteriores que a gente estava fazendo, tudo estava junto. Esses aqui, por exemplo, aqui quando você for fazer a traça, você vai colocar outros pares de birro depois, outros pares, é. Esses que estão aqui seguem só nessa daí da minha segue pancada? Só na minha pancada. Ah, tá. Depois é que você faz as traças e junta com ele, né? Esse processo, né, é um processo que envolve muita habilidade, sem dúvida, mas assim, um processo de muito tempo, né, de conhecer sobre como fazer isso, né, Cícera? Porque você bate o olho, veja que aqui não tem nem um desenho dizendo nada, é você mesma quem está, né, definindo como é que vai ser esse preenchimento aí, né? Agora aqui eu vou fazer 2 traças, vem uma para cá, outra para cá, porque aqui já é outra meia pancada. Aí eu vou fazer 2 traças. Aí você vai fazer as traças e depois você passa para cá. Isso. E aí eles vão aparecendo. E aí a renda vai tomando essa fisionomia, né? Dos diferentes. Isso. Dos diferentes pontos. Aqui 2. Aqui mais 2. Aí aqui eu troco. Sim. Separo 2 aqui. Certo. 2 aqui. E esses 4 aqui, dou nozinho. Que eu gosto de fazer sempre dando nozinho. A trança. Agora aqui eu vou fazer a traça. Certo. Aí por que ele não começou aqui em cima, Cícera? Eu comecei daqui porque está muito riscado aí essa parte. Certo. Mas eu poderia começar aqui do início, Pode. Aqui no início da folha, Pode. né? Certo. No caso, você vai fazer as 2 perninhas, né? Isso. As 2 perninhas de um lado e de outro. De um lado e de outro, e vai juntar com esses aqui ao lado, né? Com a minha pancada. Com a minha pancada. Aqui eu dou nó. A laçada. A laçada para segurar, né? Aqui eu pego com a minha pancada. Coloco aqui no buraquinho. Aqui dá o trocado. Aí aqui eu vou fazer uma trança.
Certo. Porque aqui eu tenho trança e a trança é o que vai seguir aqui do lado. Pra... Ah, tá. Ele vai para aí para poder ter uma traça depois. Isso. Dele. Aqui é só meia pancada. Agora aqui no final que é dar o trocado. É a coxa. Ficar bem durinho. Aqui meia pancada. Aqui troca. E enfia aqui, ó. Enquanto Cícera vai fazendo aí, vai falando também sobre os pontos dela, eu achei interessante algumas curiosidades para a gente falar aqui na aula, né? Afinal de contas, a gente é um curso de renda onde a gente pode aprender a fazer a renda. Claro, esse curso é um comecinho, né, Cícera? Como a gente vem falando, exige prática, exige todo um processo de se dedicar a aprender a renda. Mas a gente traz também algumas informações sobre a renda, sobre a história da renda, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, né, em algumas pesquisas que eu estava fazendo para a gente poder organizar o curso, em uma aula anterior eu já falei sobre isso, a renda de Bilro, ela é uma renda que vem, né, com os colonizadores e que vai se estabelecer sobretudo nas comunidades litorâneas do Brasil, né? Isso. O Nordeste tem uma tradição muito forte de renda de bilro, mas a região Sul também, o estado de Santa Catarina, Florianópolis, né? Também eles têm, né? Cícera já andou por lá nas feiras, né? Já também teve. Eu tenho até um quadro que um amigo meu me deu. Eu vou mandar fazer outros quadros para mim botar na minha lojinha. Até mirava que desse essa solução. Sim. Ela disse que eu mandasse fazer para enfeitar a loja. Para fazer a decoração. Muito lindo, muito lindo. Por todo o Brasil, a renda na região Sul e na região Nordeste, né, a renda de bilro como uma renda muito disseminada, sobretudo nas comunidades litorâneas, como é Alcaçuz. Né? Lá no nosso vídeo, primeiro vídeo onde a gente fala da história aqui da comunidade de Alcaçuz, a gente registra isso, de que maneira que Alcaçuz se torna uma comunidade onde a presença da renda de bilro ela é tão significativa pela própria história que essa comunidade tem. Né? E aí, nas pesquisas que eu estava fazendo, eu achei umas coisas muito engraçadas, muito interessantes para a gente conversar um pouquinho aqui. Porque, veja, a gente tem o curso inteiro falado sobre os pontos, né? E o nome desses pontos. A gente já tem aqui em outros momentos conversado também que determinados tipos de renda, não só os pontos têm nome, como algumas rendas têm nome também, né, Cícera? Depois a gente pode até falar sobre os nomes dos pontos, né? Aqueles que você se achar à vontade para falar do nome das rendas, né? Mas assim, olha só, aqui isso aqui é um trabalho que vai estar lá na descrição do vídeo, a fonte desse trabalho que a gente está usando como fonte de pesquisa, né? E a gente diz assim, ele diz assim, a Funarte, né, que é o órgão Fundação Nacional de Arte, ela tem uma publicação que fala sobre a renda de bilros e ela diz o seguinte: os pontos mais comuns em todos os estados é a traça. Então, olha que interessante, esse mesmo ponto que na Bahia é chamado de palma, em Santa Catarina ele é chamado de perna cheia. Nossa. E no Espírito Santo ele é chamado de matachim, né? Também Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então a gente vai vendo como essas características culturais de cada região, elas vão dando nomes diferentes, né, aos pontos. Uma outra curiosidade, o tijolo, né? Que vocês fazem muito tijolo, né, Cícera? Tem muitas... Antigamente não chamava aplicação, chamava tijolo. E Era. Não era como chamava tijolo. Eu não alcancei ainda. O tijolo que chamava era uma aplicação. Mas tem um ponto chamado tijolo, não é? Não. Também?
Não conheço. Aqui ele diz assim, tijolo em toda... Pode ser que também não seja isso, né? Eu que tenho entendido errado. Ele diz assim, tijolo em toda a região Nordeste corresponde a pastilha em Santa Catarina. Já o meio trocado, que está deixa eu ver aqui. O meio trocado no Nordeste equivale ao meio ponto em Santa Catarina. Já o trocado inteiro, que a senhora não chama trocado inteiro, a senhora chama trocado, né? Trocado. O trocado inteiro no Nordeste é igual ao ponto inteiro em Santa Catarina. Já pano e trança são denominações, são palavras genéricas que tanto o Nordeste como Santa Catarina fazem uso, né? Então, assim, embora essas nomenclaturas elas vêm no processo de chegada da renda no Brasil e elas vão se dispersar em diferentes regiões, a gente vai ter lugares que vão chamar de uma maneira e outros que vão chamar de outra. Agora, uma coisa que eu achei interessante que nesse documento ele traz, ele diz que existe um projeto, um ponto, melhor dizendo, chamado Finaram. A senhora conhece esse ponto? Conheço Finagram. Finagram, né? Olha aí que interessante, ele aqui chama Finaram, né? Que chama perna esquecida, ponto puxado, alça ou ponto torcido, né? Em Santa Catarina. E por fim, o coentro e pé de coelho, que ele diz que são pontos muito usados aqui no Nordeste, né? A senhora sempre tem muito... Os coentros, eu já vi a senhora falar muito sobre eles, né? Os coentros e o Finagram. O Finagram é isso aqui. Porque aqui é trança, para fazer trança. Certo. Isso aqui é fazer trança. Só que ninguém não faz a trança, aí faz isso aqui, aí chama o Finagram. Certo. Esses aqui. Que ele é mais ou menos como fosse um torcido, isso, né? Pela estrutura dele aqui, ele é como fosse um torcido em que ele vai se enrolando com outros, enrolando esse encadeamento dessa teia, né? Isso. Que é uma outra coisa. Então, assim, você pode continuar aí na sua renda. A gente vai conversando aqui e a senhora vai explicando. A senhora vai botar mais birro aí para fazer esse outro lado. Vai falando, quando a senhora não tiver aí, eu trago aqui uma outra coisa para a gente também falar. Mas vai explicando aí como é que vai ser essa parte que a senhora vai fazer agora. A outra é meia pancada. Aqui é meia pancada desse lado e meia pancada desse lado. Certo. Aí eu já fiz um pedacinho aqui da meia pancada. Fiz 2 traças, uma trancinha. Agora eu vou fazer a outra meia pancada. Certo. A mesma disposição desse lado é desse lado. Isso. Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Elas vão aparecer da mesma forma, né? Aqui meia pancada. Certo. E aí, gente, como a gente já tem falado aqui ao longo do curso, é exatamente a combinação desses pontos que vai dar os resultados diferentes de cada peça, né? Cada peça depende do seu desenho e esse desenho depende também da composição desses pontos, né? Que eles vão dar resultados diferentes. Aqui, por exemplo, dona Cícera, a senhora está usando meia pancada, mas a senhora poderia usar um outro tipo de ponto nesse espaço? Que outro tipo de ponto a gente poderia fazer? O trocado mesmo, que a gente passa para lá e para cá. Aí fica muito bonito também. Aí ele ia ficar bem cheio, porque aqui... Quer que eu faça um pouquinho desse, de um lado de um jeito, do lado de outro? Faça, para a gente ver como fica diferente. Aí, porque aqui a gente está vendo que ficou a meia pancada. Isso. E aqui a senhora faz com trocado. Aí vou fazer o trocado. Né? Vamos ver, para ver qual a diferença para a gente entender visualmente, né? Isso. Como é que o resultado fica diferente. Né? Quando a dona Cícera vai fazendo aí para demonstrar essa diferença, eu vou também trazer uma outra curiosidade. Vai falando que eu vou que é a diferença sobre a questão das rendas, né? A gente, nesse curso, tem falado bastante sobre a renda de bilro, afinal de contas é o objetivo dessa oficina, digamos assim, dessas aulas da renda de bilro, mas a gente tem uma diversidade de rendas, né?
uma diversidade de rendas que são muito próprias. Algumas regiões elas são, digamos assim, especializadas em determinados tipos de renda. A Ucaçuz, ela se notabilizou como uma comunidade onde a renda de bilro ela é a característica dessa renda, né? É uma renda característica dessa região. Aqui em Alcaçuz só se faz bilro, né? Só faz bilro. Ou tem mais algum outro tipo de renda aqui em Alcaçuz? Não, só faz bilro mesmo. O bico, digamos, o bico e a aplicação. Mas é sempre com renda de bilro. Sempre com renda de bilro. Mas o Rio Grande do Norte é um estado que ele tem uma série de outros tipos de renda que são produzidas no Rio Grande do Norte. E eu vou falar um pouquinho aqui, com certeza, dona Cícera, que é muito circulada nas feiras de artesanato, vai certamente trazer aí algumas experiências que ela teve com pessoas e com rendeiras que trabalham com outras técnicas, né? Então, assim, o SENAC, ele produziu um trabalho em 2002, onde ele define o que é renda. E aí ele diz assim, que a renda é o nome genérico dado para diferentes técnicas de construir tecidos de malhas abertas e desenhos variados, geralmente com fios de linho, algodão ou seda. As rendas podem ser feitas a partir do desfiamento ou da construção de um tecido, né? Então, com isso, a gente vai observando. A renda de bilro, ela é uma renda feita a partir da construção de um tecido. A renda que a dona Cícera faz aqui, ela vai construindo com essa tessitura dos fios, essa renda, né, dona Cícera? Vai construindo esse tecido no formato de renda. Mas já existem outras rendas, por exemplo, como o labirinto, né, dona Cícera? Labirinto. Que ela é um tecido que é desfiado, né? Isso, Campo de Santana, que trabalha com labirinto. Campo de Santana, que é uma comunidade também de Nísia, não é? De Nísia também. Floresta, né? Aqui bem próximo, a gente tem uma outra comunidade muito conhecida por um outro tipo de renda, que é o labirinto, que é uma renda também extremamente delicada. Muito lindo, muito lindo. E uma coisa bonita para a gente ver na história das rendas, as rendas, elas são, de certa forma, um tipo de tecido muito jovem do ponto de vista da produção de tecidos na história da humanidade. A história das rendas, ela data de aproximadamente o século XV, XVI. Isso significa dizer que a gente tem, numa história do homem que tem não sei quantos séculos, né? Pelo menos aí 4 a 6 mil anos que a gente tem a história dos homens, e os homens sempre buscaram formas de se vestir, né? Então a gente tem nesse processo, dona Cícera, uma fração muito pequena de tempo onde se começou a desenvolver a questão das rendas. E aí a gente tem diferentes, como a gente tem falado, diferentes lugares do mundo que vão se especializar em alguns tipos de renda. E a renda, ela surge sobretudo com uma função de adorno, né? Então isso é uma coisa muito bacana da gente conhecer. Quer dizer, você não faz uma renda, por exemplo, para você proteger o seu corpo, como é uma roupa de caçador, de vaqueiro, que é feita de couro. Mas uma renda, ela tem um caráter bem delicado. E ela tem a função de dar beleza, seja uma peça utilitária, seja uma peça de vestuário, né? Aí a gente tá vendo aí, ó, que a dona Cícera botou aqui no pico para mostrar para a gente a diferença entre dois pontos. A gente consegue ver aqui, a gente está caminhando já para o finalzinho dessa nossa aula, e a gente consegue perceber claramente a diferença, né, entre os pontos. A gente olha de longe os bilros e parece assim que vai dar na mesma coisa, e olha. Esse aqui ainda fica mais bonito que esse, eu acho. Aqui a gente tem a meia pancada. Isso. E aqui a gente tem o trocado. O trocado, né, Cícera? Isso. Como o efeito é diferente, né? É diferente. Como o efeito é diferente, né? Então, a dona Cícera continua aí na produção das rendas dela, e eu vou procurar aqui só mais um para a gente ir caminhando para o final, para a gente
conversar só mais um pouquinho sobre essa questão da história das rendas, né? A renda, ela é também, né, definida como um tecido cujos fios se entrelaçam ao mesmo tempo em todas as direções. E ela tem uma característica que é muito própria, a gente estava falando ainda há pouco sobre isso, de que ela tem como propósito um aspecto de ser um adorno. Né? Por exemplo, Dona Cícera está aí com uma blusa que não é uma renda artesanal, é uma renda industrial, mas ela tem o propósito de adornar, é uma pala, né? Na blusa de Dona Cícera. E o objetivo é o quê? Fazer com que a blusa de Dona Cícera, que podia ser como a minha, uma blusa lisa, ela se torne uma blusa esteticamente mais bonita, porque ela tem um adorno, ela tem um enfeite, ela tem uma característica, né? Mais delicada, né? Então a renda tem esse detalhe, ela não é um tecido para cobrir, ela é um tecido exatamente marcado por essa questão da transparência, né, dona Cícera? Isso. Todas as peças que a senhora faz, elas sempre são abertas, né? É. Então, por exemplo, para que alguém possa fazer uso de uma blusa, a senhora tem aqui uma saia, por exemplo, né? Essa saia, ela vai ser uma saia que pode ser usada assim, se for uma pessoa que for para uma praia, usar ela como uma vestimenta para um ambiente, digamos assim, de maior liberdade do ponto de vista de apresentação do corpo. Mas essa pessoa pode usar essa mesma saia, por exemplo, num ambiente formal, mas ela tem que botar um forro. Botar um forro. Né? Mas o resultado, por exemplo, de uma blusa ou de uma saia de renda com forro é um resultado belíssimo. Lindo, vixe, Maria, fica muito lindo. Então, assim, é exatamente a gente ver de que maneira que esse processo de produção das rendas, ele tem uma história recente, mas as rendas chegaram para ficar, né? É um tipo de produto, né, dessa questão têxtil recente e fortemente artesanal, embora a gente tenha rendas industrializadas, mas que chegou para ficar e que se tornou algo que hoje é indispensável. Hoje se tem tantas rendas, e renda é um sinônimo também de sofisticação, né, dona Cícera? Isso, com certeza. Eu mesma agora não tenho não, mas há tempos atrás eu fiz umas 2 ou 3 camisetas. Quer dizer, eu não fiz a camiseta, eu fiz a renda e a pessoa comprou para fazer uma camiseta. Sim. Muito linda. Aí o senhor que comprou, depois que estava toda pronta, ele enviou a foto para mim. Muito linda, muito linda. Pois é. Então a gente, dona Cícera está terminando aí a última traça para a gente, né, caminhar aqui para o final do nosso penúltimo encontro. Nosso curso já está chegando pertinho do final, né, mas está sendo ainda, né, um momento de muito aprendizado aqui com dona Cícera sobre esse processo de produzir a renda, né? Então a gente tem aí dona Cícera fazendo aí a traça. Lembrando, né, dona Cícera, a gente tem, ó, desse lado o ponto meia pancada. Do lado direito a gente tem o trocado, né? Costuma, a gente já falou sobre isso num outro vídeo, na verdade, costuma ser simétrico, né, dona Cícera? Que foi para a gente poder ter uma, digamos assim, uma experiência visual das diferenças entre os pontos, dos resultados, né? E aí aqui não foi nem intencional, mas olha que bacana, como a gente está chegando, é o último vídeo das aulas em que a gente está falando sobre os pontos. A gente tem nessa peça aqui, dona Cícera, reunido todos os pontos que a gente falou. Todos os pontos. Não é? A meia pancada, o trocado, a traça e a trança. E a trança, exatamente. Só faltou o coentro porque não tinha no meio. Exato. Né? Mas com isso, dona Cícera, a gente, né, vai se despedindo dessa nossa penúltima aula, agradecendo a audiência e aos alunos, né, dona Cícera? E dizendo
Diga aí uma mensagem de estímulo para as suas alunas que vão, né, se dedicar a conhecer mais e aprender sobre a renda. Eu agradeço por essa aula que eu dei para os meus alunos e algumas pessoas que estiverem lá fora que vai aqui me ver. Se quiser aprender, pode me procurar. Muito Aqui bem. em Alcaçuz, todo mundo sabe, Nízia Floresta. O meu telefone não tem de cor. Eu não gravo meu telefone, Jesus Cristo. Mas eu vou gravar. Mas eu... Pronto, mas a gente vai 92. colocar lá no seu vídeo, dona Cícera, a gente vai colocar o seu contato, tá certo? Certo. Porque é importante e o objetivo desse curso, o objetivo dessas aulas é que também, além de divulgar e difundir, que isso é muito importante, esse momento desse curso de poder ensinar a arrendar, é ao mesmo tempo uma forma de valorizar essa arte, mas também de estimular a geração atual e as gerações futuras a desenvolver esse trabalho tão lindo. Mas também, né, que a senhora possa divulgar o seu trabalho e a sua arte enquanto artesã, né? Então, com isso, a gente se despede desse nosso penúltimo encontro e espera encontrar os alunos da professora Cícera Ângelo no nosso último encontro. Esperamos mais vezes, que eu apareça mais vezes. Pois, tchauzinho, né? Tchau!